pandemia mais terrível que assolou a humanidade foi a peste negra ou peste bubônica. Ela aconteceu no século XIV, na Idade Média, e é dela que a gente vai falar hoje na nossa aula. Então, se liga aí, meu querido e minha querida. Salve, salve pessoas! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o canal Fundamental da História. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, conheça o nosso canal, se inscreva, curta o vídeo. Se você fizer isso, você vai receber uma notícia boa até o fim do dia, eu te garanto. Bora para a aula, hoje nós vamos falar sobre a peste negra, a peste bubônica, a pior pandemia da história da humanidade. Mas antes disso, algumas informaçõezinhas são importantes para a gente entender os precedentes, tá? Como que estava o mundo antes disso acontecer, principalmente a Europa. Vamos lá. Pensando que a fase mais mortal dessa pandemia, principalmente na Europa, ocorreu no século XIV, a partir da metade do século XIV, lá nos anos de 1348, 1350 em diante, a gente precisa entender um pouquinho o período anterior, tá? Vou falar aí dos séculos XII e XIII, então. O que acontece? A Europa, neste momento precedente da peste negra, a Europa Ocidental, ela passou por um momento até bom em termos econômicos. Então foi uma fase de crescimento do comércio, nós chamamos de renascimento comercial, e renascimento urbano. As cidades cresceram bastante também, muito por conta do comércio. Uma outra informação importante, seria legal você guardar, é que naquela época a religiosidade católica ainda era muito forte e muito influente entre a população europeia. Essas duas informações vão ser importantes para a gente. Belezinha? Diferentemente do coronavírus, a peste negra ela era causada pela bactéria, pelo bacillus, que ficava hospedado dentro das pulgas. Quando a pulga picava, seja um animal, seja um ser humano, era a bactéria que era lançada para a corrente sanguínea. E aí, em pouquíssimos dias, a pessoa poderia vir a óbito. Na verdade, a chance era muito grande, era mais de 50% de chance de uma pessoa contaminada morrer por conta da peste negra, da peste bubônica. Alguns dias antes, os sintomas visíveis já se apresentavam, como manchas na pele, manchas negras, daí o nome peste negra, ou os famosos bulbões, né? Aquelas rodelas salientes que iam surgindo na região das axilas, das virilhas, e daí o nome peste bubônica também, e como eu disse, em questão de dias, a pessoa muito provavelmente viria a óbito. Era uma doença então, que ela era transmitida conforme havia essa proliferação de pulgas, mas aí você vai falar, pulga se prolifera rapidamente? Na verdade, a pulga ela busca um outro bichinho fofinho para ela se alimentar. No caso aqui, o rato, ok? O rato que é natural lá do Oriente, né, é o rato negro, mas que já tinha sido levado à Europa lá na época dos romanos. E agora sim, voltando ao século XIV, lembrando que as cidades medievais, apesar do intenso comércio, não eram cidades extremamente estruturadas. Estruturadas em que sentido, professor? Gente, isso é saneamento básico, né? Esgotão a céu aberto. Lembrar também que as condições de higiene da população não eram nada boas. O pessoal não gostava de se higienizar, achava que banho em excesso fazia mal. Era uma catinga ali, viu? Vou te contar um negócio para você, se é que você está me entendendo. Os nativos aqui da América eram, inclusive, bem mais limpos no sentido de higiene do que o pessoal lá da Europa na Idade Média. E o que acontecia, gente? Condição ideal para os ratos se proliferarem. Um rato, um casal de rato, ele pode ter mais de 2.000 filhotes no ano, né? Eu pesquisei isso daí para não falar besteira. E aí você imagina quanto de pulga um ratinho pode carregar e pode levar isso daí para as pessoas. Enfim, estando os ratos com as pulgas contaminados pela bactéria, a proliferação foi super rápida, tá?
como informei lá no começo, 1/3 da população europeia, de norte a sul, começando pelas regiões litorâneas, mas se aprofundando pelo interior das outras regiões, muito por conta do contato das aglomerações, de feiras, que elas iam ocorrendo, trocas aí, né, centros de cidade, os burgos, lugares onde viviam os comerciantes, conhecidos como burgueses também. Foi o caos, né? O que eles acreditavam que traria cura para essa doença? Tem duas coisas, e aí eu vou falar para você da primeira, para a gente retomar lá o comecinho que eu disse que era importante. Pessoal muito religioso naquela época, muita gente acreditava que a peste era um castigo divino. Então era necessário, é claro, você chamar padres para tentar fazer uma oração ali próximo de você, para trazer a cura, fazer procissões, penitências, e aí são padres que são contaminados, em procissões, aquele monte de gente todo junto, um passando para o outro, até porque a bactéria, o bacilo, ele consegue, através de uma mutação, ganhar novas formas de transmissão, já não era mais só pela pulga, mas pelo ar, então a pessoa quando espirrava, quando tossia, tinha uma chance muito grande de passar para frente a doença, e quando percebemos, a Europa toda já estava praticamente contaminada, o que leva a esse índice tão alto de óbitos na população. Algumas outras formas de combater a doença passava logicamente pela medicina, vamos usar assim entre aspas, tá? Que era uma tentativa de conhecimento mais técnico. É claro, nada com embasamento científico, muito na questão da tentativa e erro. E aí que foram desenvolvidas algumas técnicas aí, tanto na tentativa de cura, quanto de se tentar evitar a contaminação. Uma que ficou bastante famosa, uma tentativa de evitar a contaminação, eram essas máscaras com esse bico em formato de pássaro, que tinham ervas aromáticas no seu interior, com a intenção de funcionar como uma espécie de filtro, para evitar que os micro-organismos chegassem até o corpo. Tá? Outras formas aí de combate passaram por diversas técnicas rudimentares, vamos dizer assim. Até mesmo o pessoal chegava a praticar a sangria, ou seja, cortar para que o sangue saísse e a contaminação saísse junto. É claro que nada disso daria resultado prático. Quais foram as consequências da peste negra? Obviamente, como eu disse, 1/3 da população europeia morreu, mas também tivemos consequências econômicas, financeiras. Pessoal, eu não falei, mas o século XIV foi um século de grandes crises, no plural, com S. Na Europa você teve a Guerra dos 100 Anos, uma guerra violenta entre França e Inglaterra. Você teve também revoltas camponesas, revoltas no campo, ou seja, né? E também agora nas cidades e no campo, a questão da peste negra. Então, isso vai provocar, além de outras coisas, escassez de alimento, mais miséria. Todo aquele comércio esplendoroso que veio na época do Renascimento sofre um baque, sofre um abalo. Então lembre-se disso, o século XIV é um século de crise. Fechou? É isso aí, pessoas. A peste negra ela perdeu força ao longo dos séculos, mas até no século XVIII você ainda tinha alguns casos. Felizmente, hoje é uma doença extremamente controlada. A gente sabe que outras pandemias surgem aí. Tivemos o caso da gripe espanhola no século passado e o tal do coronavírus agora. Espero que você tenha curtido a aula, tenha sido proveitosa para você. Se você gostou, gente, não esquece de dar o like, que você me ajuda muito, tá? Abração, fui, tchau, nos vemos na próxima.